Muitas cidades ainda possuem perdas enormes de água. Por que isso acontece e como a engenharia pode reduzir esse problema? Essa pergunta é excelente. Vamos lá. Uma das premissas do poder público que eu aprendi quando eu estava tendo aula no INSPER, em São Paulo, junto com o Renova Brasil, é que não podemos normalizar dados absurdos. E um dos dados absurdos a nível Brasil é a perda de água pós-captação. Hoje, se for uma média a nível Brasil, 40% da água é perdida. Uau! Da região de captação até chegar nas casas, por diversos motivos. Canalização antiga, buracos que tem um vazamento que às vezes ele não aflora no asfalto, como nós falamos, dentre outros. Então é um assunto extremamente sério. E um dia eu estava assistindo uma palestra, eu e o prefeito, Renato, e a gente viu os dados de Araguari, em torno de 25% a 27% de perda de água. E nós ficamos abismados com como esse dado é absurdo. E principalmente em áreas mais antigas, que o município tinha dificuldade de saber pontualmente onde estava passando a água, esgoto e drenagem. Entendi. Então, Guilherme, nossa, o que você está falando? Me explica. Nossa cidade tem mais de 125 anos. Sim. Tem duto que é feito há 50 anos atrás, em regiões históricas do nosso município. Não tem dados coletados anteriores que mostraram especificamente onde passou. Qual nível, qual qualidade do cano, qual material que era feito isso. Sim. Então, nesse momento, eu falei, esse dado é inaceitável. Nós corremos atrás, fomos no Ministério Público Estadual, no Regional, do Comitê de Bacia Hidrográfica da Araguari, na Agência de Bacia Hidrográfica, batemos na porta, pedimos ajuda e conseguimos algo muito interessante, chamado Cadastro Multifinalitário de Redes. Guilherme, nome completo, Cadastro Multifinalitário de Redes de Água, Drenagem e Esgotamento. Eles desenvolveram um equipamento que ele faz um ultrassom da rede. Ele passa pelas ruas e esse ultrassom ele vai mostrar a profundidade, o diâmetro e as características do encanamento que está passando abaixo. Por isso, a grande dúvida dos araguarinos, o que eram aquelas marcações brancas no chão? Sim. Eram eles fazendo o cadastro. Eles, primeiro vão passar na rua para achar onde está o esgotamento de água. Achar uma característica do cano de água. Faz a marcação que ele está passando nesse lugar. Qual que é a profundidade de centímetros que... essa profundidade. Se nós fazermos ali e ver que ali está mais profundo, quer dizer que está correndo para lá. Entendi. Então, a gente redesenhou, hoje a nossa gestão, que eu estava como secretário de Meio Ambiente, junto com o prefeito Renato, nós redesenhamos todo o mapa de redes do município. Hoje nós sabemos pontualmente, especificamente, onde que está todas as redes de drenagem, todas as redes de esgotamento e todas as redes de captação de água do nosso município. Guilherme, o que isso impacta? Além de diminuir a questão do vazamento, que você vai ver que, esse cano não está levando em lugar nenhum. Existia alguns casos. Por exemplo, um cano que estava a 5 metros de profundidade que levava a lugar nenhum. Vamos interceptar. Sim. Inclusive também, a rua X está tendo um vazamento muito grande. A gente vai fazer intervenção no lugar específico onde o cadastro pediu. Ou seja, vai equipar também, aquela questão de quebrar a rua inteira. Poxa, quebrou, mas não é aqui, vamos quebrar mais para frente. Isso aconteceu. Onde que tem entupido? Ali mostra que tem um cruzamento interessante. Esse aparelho mostrava isso tudo. Mostrou tudo isso. Uau. Entende? Então, ele foi um marco. Hoje, Araguari fez, Santa Juliana, Pedrinópolis, uma série de municípios estão fazendo em parceria com o Comitê de Bacia Hidrográfica. Dado interessante, Araguari não gastou R$1. Foi tudo pago pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Araguari. Um corpo colegiado que recebe pela cobrança dos usuários, um órgão ligado ao Ministério da Integração Regional. Ou seja, nós conseguimos um grande investimento que vai diminuir custos e, principalmente, conseguimos por investimento que não é do município. Ou seja, foi um grande gol para a nossa cidade. Com certeza. E quando a gente viu aqueles numerozinhos lá, né? Todo mundo, gente, o que será que está acontecendo? O que eles estão medindo? O povo ligava e falava assim, nossa, será que está pegando ligação clandestina? Tal. Outra coisa que absurdo. O cara falava assim, nossa, mas eles fizeram a marca em cima do meu passeio. Uhum. Quer dizer que o duto de drenagem estava errado, não estava no meio da rua, estava em cima do passeio. Então, quando aquela marca estava em cima do passeio específico, quer dizer que está passando equipamento público lá. Do passeio. E Araguari ainda não teve determinadas aberrações. De estar dentro da residência. Existem alguns municípios que nós fizemos uma reunião do comitê e observamos, tinha posto de saúde que determinado município construiu em cima de duto de esgotamento gigante. Imagina se um duto desse estoura dentro de uma unidade dessa. O que quer fazer? Demolir? Então, falando assim,
Uau! Algumas questões que mostram a importância da ciência na sim, discussão e da sim. tecnologia. E de vocês terem esse conhecimento de onde está passando tudo isso. Isso. A política pública ela tem que começar com clareza para ter investimento. Sim, Isso é muito importante. com certeza. É muito interessante. A gente descobriu aí os números, por que foi, então, né? Quais tecnologias e inovações estão transformando o setor de saneamento atualmente? Igual esse exemplo que você deu aí. O cadastro multinaritário Sim. é um exemplo. Sim. O reaproveitamento de metano cada vez mais presente. Hoje, Araguari já tem um dado que pode somar, ainda isso ainda é uma característica de municípios maiores, tem 1 milhão de habitantes, porque gera mais resíduo. Sim. A questão de placas solares no aterro, reaproveitamento de material da construção civil para ser construído outros materiais, uma questão mais inerente ao pessoal da engenharia civil, que sabe até explicar melhor a questão do reaproveitamento de material de construção. E está chegando uma questão muito interessante no tabuleiro, que chama China. Nós fomos ao Encontro Nacional de Saneamento Básico no Brasil, estava o antigo superintendente de água e esgoto, Miranda, hoje, que é o chefe de PPPs do município. E nós ficamos impressionados. É um país que está propondo algumas revoluções de saneamento, muitos estandes lá, mostrando novas tecnologias. Nós achamos bem interessante o que estava sendo proposto. E aí vocês já nesse conhecimento, já vislumbraram algumas coisas que vocês podem aí trazer para a gente. Sem dúvida. Inclusive, a gente fala muito de avaliação estrutural de algumas avenidas de Araguari, como a Avenida Teodolino. Sim. É sempre bom fazer uma avaliação estrutural, como ela está, quem, igual eu falar, antigamente já sabe tudo o que aconteceu. Sim. Nós achamos uma empresa do Mato Grosso que fez um desenvolvimento muito interessante em Cuiabá de análise de drenagem por robótica. Então, ali, é algo que está sendo desenvolvido, vai apresentar um relatório, pode ser uma alternativa futura, porque antigamente não. Tinha que quebrar, enfiar um engenheiro lá dentro, ter o risco de vida, porque pode ter gás tóxico, tudo. Muito interessante. E é muito... A tecnologia hoje não tem como andar sem olhar para ela e vislumbrar que ela vai ser, sim, um auxílio aí para todos nós. Sem dúvida, sem dúvida. E nessa questão de sustentabilidade, meio ambiente, Guilherme, qual a relação entre o saneamento, preservação ambiental e a sustentabilidade? Essa eu vou resumir bem rapidamente. Todas. Uma interdepende da outra. Se você quebrar o eixo saneamento, não existe preservação ambiental. Se não existe sustentabilidade, não existe saneamento. Então é uma tríade. Uma tem desequilíbrio, acabou todas. Então, como é que eu vou pensar em equilíbrio ambiental se eu não trato meu esgotamento? Sim. Então, é uma tríade que uma derruba todas as outras. Sim. Faltou uma, a outra com certeza vai faltar também, consequentemente. Sem dúvida. O descarte incorreto de resíduos e o lançamento de esgotos sem tratamento pode causar danos ambientais? Direto. Inclusive, além dos danos ambientais, crimes ambientais. Hoje, nós temos a Política Nacional de Saneamento, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e essas características estão falando, e a Lei Nacional de Crimes Ambientais, inclusive, o descarte irregular de esgotamento está previsto como crime ambiental. Inclusive, quando eu estava no Secretário de Meio Ambiente, nós fizemos várias notificações, inclusive o próprio Poder Público. Ele tem que repensar, porque nós temos hoje uma meta muito interessante, mas que ela tem que ser melhorada a cada instante. Podíamos chegar a 100%. Seria interessantíssimo, muito bom. Mas a cidade está sempre em crescimento. Sim. Então, tem que acompanhar isso. Como também a questão de resíduos. Um resíduo, eu até dei o exemplo, um resíduo perigoso colocado próximo do manancial pode contaminar todo o abastecimento de água. O acidente de Mariana, que teve de Mariana e Brumadinho, o movimento de Mariana deixou 3 municípios sem abastecimento de água por mais de mês, até decantar. E mesmo assim, foi uma crise gigantesca, uma crise humanitária, de ter que levar água de outras regiões, porque, até é importante dizer, o que aconteceu em Brumadinho, o que aconteceu em Mariana, não é lama. Lama é quando você joga água na terra, passa no rosto. Aquilo lá era rejeito de mineração que tinha determinados materiais perigosos. Então, toda uma questão de engenharia foi feita para resolver aquilo. Então, eu sempre corrigia muito meus alunos nas nossas discussões, falava, lama não, lama, até uma brincadeira interessante, lama tem gente que passa no rosto que fala que rejuvenesce. Agora não, aquilo lá é material que é rejeito de mineração. Nós temos aqui uma cidade vizinha que o pessoal vai lá tomar banho de lama. Por causa, diferente. Por causa dos tipos de materiais que estão lá. Então agora, os que estavam nesse acidente estão seríssimos. Então, decaído no rio, existe o Rio Doce, existiam espécies endêmicas que só existiam naquela microbacia. Foram perdidas. Então foi um impacto ambiental gigantesco.
Além do impacto humano, que Brumadinho nem tem palavras para descrever o tamanho da atrocidade. E mostra a importância da engenharia, uma engenharia de verdade. Uma engenharia, uma geografia e afins que mostrem a realidade, que não queiram camuflar nada. Sim, com certeza. E é uma sociedade toda que sofreu e ainda sofre, né? Porque o impacto ambiental, muitas vezes, é anos, anos e anos, né, Guilherme? Sem dúvida. E como que a engenharia pode contribuir para soluções mais sustentáveis e eficientes no tratamento da água do esgoto? Eu vou dar um exemplo interessante. Eu acho que nós discutimos o principal, que é o cadastro multifinalitário. A engenharia em prol da economicidade, da eficiência, do respeito ao meio ambiente. Vou dar outro exemplo da importância da engenharia. O caminhão de lixo que ele passa, caminhão de coleta de resíduos comuns, ele é uma aula de engenharia. Hoje, quem é o responsável por isso é o engenheiro Bruno, engenheiro civil e sanitarista do município de Araguari. E no momento que nós vamos fazer o processo licitatório para contratar a empresa, é uma aula de arte / engenharia. Ele calcula a rota dos caminhões, qual seria a rota mais eficiente, qual rota vai gastar menos. Sim. Entende? Olha a eficiência da máquina pública. Sim. Qual rota vai fazer a questão ambiental mais produtiva. Quantos caminhões precisa? Araguari, dá para ser 6? Não, precisa ser 12. Tudo depende do cálculo de engenharia. Sim. Quantos dias por semana? Quais características? Falhou um? Qual que vai fazer a alteração da rota? Então, é um serviço de engenharia vivo. É um quebra-cabeça ou um jogo de xadrez. Sim. Um exemplo prático disso. A engenharia vai ser responsável por economizar e para mitigar os impactos ambientais. Sim, com certeza. Essa questão aí, por exemplo, de vocês saberem a coleta de lixo, por exemplo, no centro tem que ser feito tantos dias, nos bairros tantos dias. E isso é tudo cálculo. Sem dúvida. E outra coisa, a coleta, o aterro sanitário, a coleta de resíduos recicláveis, ela é viva. Se nós vamos sentar hoje com o engenheiro, daqui 10 dias tem que ter alteração, porque a cidade é viva. Sim. Aí, de repente, nós tínhamos uma gestão de resíduo hospitalar. Aí chega um hospital magnífico como Sagrada Família, que está fazendo uma revolução na nossa saúde. Muda toda a gestão de resíduo hospitalar do município. Toda a gestão. Então, determinada empresa, determinada loja chegou, determinado restaurante chegou. Vamos repensar a rota. Sim. Então, é vivo. A gente tem que todo momento estar analisando. E se adequando e recalculando as rotas. Sem dúvida. E fazendo trabalho de engenharia. E é um trabalho bem trabalhoso, né? Bem interessante, bem interessante. E o reaproveitamento da água já é uma realidade. E como funciona tecnicamente? No Brasil, ele pode se colocar que ele já tem alguns pontos muito interessantes. Porém, aquela questão da dessalinização, questões mais complexas, existem estudos. Guilherme, é uma realidade de política pública já efetivada? No nosso país, não. Até porque hoje nós temos a questão muito mais de tratar do que fazer a questão de reaproveitamento, essas questões afins. Agora, Guilherme, se você estiver falando no sentido de água salgada, nesse sentido de captação, melhorias, já existem grandes exemplos no Brasil. E como é que eu vou dar o exemplo? Questões de... Eu estou tentando explicar para simplificar. Próprias questões de engenharia que fazem captação, que coloquem um sistema de drenagem interessante, entende? Sim. Outra questão, barraginha. É tudo possibilidade quando a gente fala de recuperação de água. O que é barraginha? Se nós deixarmos dentro da nossa zona rural, a água escorrer, ela escorre e vai para o rio. Certo. O rio segue até o mar. Se a gente fazer uma barraginha, a água que vai entrar ali dentro, ela vai ser absorvida e vai voltar para dentro do lençol freático do município. Então, é muito importante. Além de controlar a erosão, ela reabastece o nosso lençol freático. Então, eu falo que se for uma questão, às vezes, de reaproveitamento de águas salgadas, essas coisas, eu acho que tem que dar um pouco distante, até por demanda, que não é necessário, mas se for algo pensando de recarga de aquífero, tudo, já é uma realidade. Hoje nós temos barraginhas em toda a zona rural. Que legal, é interessante. É algo que a gente muitas vezes não tem o conhecimento. Água é ouro. Se nós deixarmos pro rio, nós estamos entregando água pro vizinho. Sim. Então, nós temos que fazer a água ficar dentro do nosso lençol. Com certeza. Quanto mais a gente reter ela aqui ao nosso redor, apesar de que, igual você disse, né, nós ainda somos muito privilegiados, porque nós temos ainda... a nossa água ainda é mais abundante do que... Em outras partes do mundo e até do nosso próprio país. Mas é importante esse trabalho igual você falou, é vivo. Sem então, dúvida. muitas das vezes,
você ir lá e recalcular e falar, não, aqui eu tô perdendo, vamos... E muitas vezes a gente, como sociedade, não tem essa visão de o quanto é tecnicamente importante. Sem dúvidas. Toda essa readequação a todo momento. Sem dúvidas. É como se estivesse trocando os 4 pneus com o carro andando. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É mais ou menos por aí. É bem isso mesmo. Esse exemplo, é igual falou, Guilherme, quando o sistema de captação do rio ficar pronto, que é fundamental para como é que nós vamos integrar na nossa rede, de captação de água, nossa rede subterrânea. Esse foi o exemplo dado, vai ser trocar 4 pneus com o carro andando. E andando bem rápido, porque... E o carro não pode parar 1 minuto, porque água é vida. Ficou 1 minuto sem água, a população se revolta com direito. Sim, com certeza. Sem água, eu falo que são bens que hoje a gente não fica sem água, energia é algo que não pode faltar. Sem dúvida.